Empate do Flamengo na estreia da Libertadores da América. Todas as notícias e informações do Flamengo na estreia da Libertadores você vai acompanhar aqui no canal Meu Mengão React. Só o Pedro sozinho, ele equivale, está precificado praticamente o elenco inteiro do Milionários. Aí sim eu vejo uma grande equipe. Então, equilíbrio. Parece fácil, é fácil eu estar te dizendo. Encontrar isso, aliás, encontrar isso em mim é difícil. Bora lá, nação, analisar nesse momento o empate do Flamengo na Libertadores da América. É um Tite também que tenta dosar a sua equipe. Em alguns momentos você vê que ele está tentando entender quem é que está bem para continuar a partida. Ele faz algumas substituições, mas ele entra também com um time ali, a gente pode, não sei se misto, mas alguns jogadores que não são titulares também, principalmente na defesa, a gente consegue enxergar isso. Bom, mas é um Flamengo que leva o seu primeiro gol com um time titular. O Tite com um jogador a mais a partir dos 20 minutos do segundo tempo e ainda assim sofrendo, Mari. Sim. Você também achou a palavra decepcionante para essa partida ideal? Sim. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que o empate ele é aceitável, não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim. Ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. E eu acho que tem estratégias para você jogar na altitude. E eu acho que o Flamengo, ele aceitou de uma forma muito passiva as condições impostas pelo Milionários. Porque não foi um jogo acelerado. Sim. O Flamengo, ele não precisou correr atrás da bola. A gente já viu o time brasileiro se desgastando. O Flamengo, ele nem se colocou nesse momento de desgaste, assim. Eu acho que o físico pesou, como o André falou, em determinado momento ali, mas foi um Flamengo muito permissivo, assim, aquele lado esquerdo, tanto que quando o Tite mexe no intervalo, ele corrige essa questão do lado esquerdo. Eu acho que faltou também entendimento por parte dos jogadores referente a essa partida. O Cebolinha não jogou bem, o Vinha, por muitas vezes que teve uma oportunidade muito boa, por vezes ele fechava por dentro e o lado esquerdo sobrava muito. O Igor Jesus também não recompunha por ali. Então o Alan entra e corrige essa maneira defensiva do Flamengo e ajuda também lá na frente. O Arrascaeta muito sozinho na construção das jogadas ali, tanto que o gol sai no momento em que tem uma aproximação maior com ele, pro lado do Pulgar, mas eu achei que a estratégia de jogo do Flamengo não funcionou. Assim, na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a estratégia, porque eu achei um time tão permissivo que faltou muito do Flamengo hoje. Acho que a gente vai falar muito, e assim, outros companheiros também, na hora de analisar a atuação do Flamengo, na ausência do De La Cruz, né? Sim, ele sentiu uma febre, né? Antes fica doente. Está doente, não pode jogar, não adianta a gente nem, como seria? Não dá, não é uma questão de, o jogador tem uma lesão, será que dá para jogar ou não dá? Não, o cara tá doente, não tem como, né? E ele é uma presença nesse time do Flamengo muito importante, porque ele cobre muito campo, ele marca muito bem, as tarefas defensivas que o Tite dá a ele, o Tite tem certeza absoluta que elas vão ser bem aplicadas e ele sai para jogar, porque ele tem muito fôlego, ele aparece no ataque, é um jogador muito completo. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema. E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só. Sim. E no caso desse jogador, por mais importante que ele seja. Porque a diferença técnica, como eu disse agora há pouco, é muito grande. O Flamengo é algumas vezes melhor time de futebol do que o Milionário. Para não falar várias vezes. Existe um problema fisiológico a 2.600 acima do nível do mar? É claro que sim, afeta mais alguns jogadores do que outros. Hoje a gente viu um declínio físico do Flamengo muito claro. Sim.
que eu vou me surpreender demais se os jogadores não disserem que isso aconteceu, se o próprio Tite na entrevista, tomara que ele seja perguntado a respeito disso, também não corrobore essa impressão. De qualquer maneira, é um comentário feito sem nenhuma informação. É uma impressão, impressão do que Mas eu também tive, até um pouco antes, André, a partir dos 18 eu já vi o time assim mais cansado. A partir daí dá para contar o que aconteceu no jogo? Acho que sim. Ou se o De La Cruz estivesse em campo, acho também que o Flamengo teria um pouco mais de chance de fazer um bom jogo. Vamos para lá, vamos para a Colômbia agora, porque Pedro falou depois da partida, Paulo Calçade também está por lá e ele chega então com a percepção do jogo para a gente. Vamos lá. Pedro, jugador de Flamengo. Pedro, um placar importante hoje em Bogotá, por resultado. Sim, a gente pontuou hoje, né? Mas claro que a gente queria a vitória. Né? A gente sabia que ia ser um jogo complicado, né? Na altitude, onde o jogo fica muito mais veloz, a bola muito rápida, muito diferente do que a gente está acostumado. A respiração também, às vezes não vem, né, no campo. Mas sem desculpa, né? A gente veio preparado, a gente veio para tentar a vitória. Infelizmente acabamos cedendo, né, um gol, né, com a mais paciência, continuar, né, fazendo, né, bons desempenhos para tentar a primeira colocação no grupo. Que qualidades tuvo o equipo do Millonários hoje contra o Mengão? Sim, uma equipe muito veloz, né, uma equipe de muita qualidade. A gente sabia que ia enfrentar um jogo, né, complicado aqui na altitude. Eles jogaram bem também, fizeram um bom jogo. Foi um grande duelo, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas isso é uma ponta importante também na Libertadores, continuar, né, com pensamento positivo para conquistar mais vitórias. Muito obrigado. Tá aí, então, o Pedro, daqui a pouquinho, o Mendel Bidlovski chega também na zona mista, com mais entrevistas dos jogadores, mas a gente vai para o El Campín conversar com o Paulo Calçade, que estava na transmissão do jogo, e a gente vai falar sobre esse empate. É claro que era uma expectativa muito grande, Calçade, principalmente pelo que apresentou o Flamengo nesse começo de temporada, e aí na estreia da Libertadores não é o que se espera, ainda mais com o Flamengo, que passou boa parte do jogo com um jogador a mais. Fala aí, Calçade, da sua percepção desse jogo e desse empate do Flamengo. Olá Marcela, André, Mari. Bom, aqui eu esperava mais do Flamengo, mesmo considerando os problemas da altitude. Eles são reais, é muito fácil. A altitude não faz diferença a 2.600 metros, não é verdade. Tanto faz quando a gente está em São Paulo ou no Rio, 800, o estúdio da ESPN está a 800 metros de altitude, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. Aí tanto faz, ninguém vai passar mal a 800 metros, mas a 2.600 é diferente, principalmente para esportes que pedem uma capacidade de resistência maior. E no caso do futebol, você tem um jogo de 90 minutos ou mais. E aí o que você vê no Flamengo? Um Flamengo tentando se poupar, fazer a gestão do tempo, sabe? Do esforço, da intensidade desde o início. Só quem está em casa vai atacar isso. Quem está em casa, super adaptado, joga aqui sempre, sabe a dificuldade do adversário, faz o quê? Pressiona mais, tem mais intensidade, e foi o que faltou ao rubro-negro. A intensidade, com o passar do tempo, foi caindo, e aí você chama o adversário para cima. Então, situações que nós vimos aqui de gol até para os Milionários e algumas vantagens no interior da área, a gente não vai ver quando o jogo for ao nível do mar. O Flamengo vai ser bem superior. Então o que não se viu foi esse poder técnico que tem o Flamengo na América do Sul. Ele aqui ficou distante, porque a sua capacidade de competir ela estava mais baixa. Nessa altitude aqui, a absorção de oxigênio, para resumir o resumo do resumo, né? Na ciência não é assim tão resumida, mas é 25% menor. Com 25% menor, quem precisa de resistência tem uma queda muito grande. E é isso que a gente viu no time do Flamengo. Como a bola também, pela resistência, né, na composição de gases aqui da atmosfera, a esta altitude, a 2.000 metros, é como se você tivesse, quando você chutasse a bola no gol, você tivesse a seu favor um vento de 1,5 metro por segundo a seu favor. Quer dizer, por isso que não tem resistência. É por isso que eles chutam o tempo todo, de qualquer lugar. Tanto que o aquecimento do Flamengo foi um bombardeio no Rossi, para ele pegar o tempo da bola.
porque ela chega mais rápido. São detalhezinhos que podem mudar um jogo de futebol. É que a gente sempre trabalha na exceção. Quem vem para altitude e não está nem aí, ganha o jogo facilmente, diz, tá vendo? Ela não faz diferença. Não foi o que eu vi e pude comprovar hoje. Cebolinha, sentiu. O Alan, que entrou no segundo tempo, jogou como se estivesse no Maracanã e melhorou muito o time. O que não deu certo foi a alteração, porque quando o Tite vê o Emerson Rivaldo entrando, que é o jogador mais rápido do time, ele bota o Ayrton Lucas para aquecer, quando o Ayrton entra tá 1-0, justamente por aquele setor que tinha duas atuações apagadas, a do Cebolinha e a do Vinha. Então no setor esquerdo, que é por onde sai o gol. Então são detalhes do jogo. Mas a altitude não faz diferença? Faz. E hoje eu pude comprovar aqui que faz. Para nós está tudo bem, mas eu não estou correndo. Estou paradinho aqui e está tudo bem. Nossa, falando da zaga, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, o Léo Ortiz que fica no banco de reservas. O que é que você achou das escolhas do Tite para a partida? O Tite, ele tem eu não diria hoje uma preferência, mas ele tem uma preferência nas escolhas, não é técnica, talvez. Porque é o seguinte, o Léo Ortiz acabou de chegar, o Davi Luiz lá estava, então ele está na frente da fila. Isso não quer dizer que essa fila não vai andar, mas o Tite, ele se pauta muito por essas escolhas, e ele traz o Davi Luiz para o time. Dá para analisar individualmente o time? Dá, mas no conjunto dessas atuações individuais, algumas apagadas, e um time tentando a gestão do ritmo e não conseguindo, e aí permitindo ao Milionário chegar, é aí que o Flamengo se deu mal. Pulgar melhorou no segundo tempo, quando o Igor Jesus não estava legal. Isso não quer dizer que não seja um bom jogador, um garoto promissor. A gente tem que ter muito cuidado numa situação como essa para estabelecer o futuro dos jogadores. Esse aqui não está bem e não vai estar. Esse aqui está ótimo e estará sempre. A gente precisa reconhecer que numa situação como essa, o rendimento ele varia para cada pessoa, para cada jogador. Uns sentem mais, outros menos. Uns você consegue enxergar no desempenho. E eu falava de um Flamengo que quando tivesse um pouquinho mais tranquilo, mas era no primeiro tempo, que as coisas iriam melhorar, mas era a intensidade de quem joga em casa, sabendo que o tempo de bola é outro, que o time não está legal, que ele começa a sentir. E outra, e o Milionário está dentro de campo, está vendo. Está percebendo isso. E aí vai para cima. E vai para cima, como ele muda taticamente sua postura. No início, era Catanho e McAllister abertos, com 2 jogadores no centro, né? O Giordana e o Castro. Os 2 do centro continuam. Os meias estavam nas beiradas, não vou nem chamar de atacante, Catanho e McAllister. Vem jogar nas costas dos volantes, do Jesus e do Pulgar, e os laterais dão amplitude. Com isso, começa a sair bola, por quê? Porque o Bruno Henrique, quando baixava, ele seguia o Catanho. Ele não ficava aberto no lateral. E o que acontecia? O Gameiro, o treinador, ficava louco na beirada do gramado, pedindo bola para o lateral. E numa dessas a bola chegou, houve o cruzamento, porque ele está livre. Ele tem tempo para receber, para pensar, para colocar a bola na área. Numa dessas, bola no poste esquerdo do gol do Rossi, justamente por essa questão tática. Então, o trabalho do Milionários foi bem. Ele que vinha de uma fase bem complicada, ganhou aqui o clássico diante do Santa Fé, venceu o Fortaleza com um time bem modificado, mas foram 2 resultados no meio de uma fase ruim. E não dá para dizer que um empate com o Flamengo 10-11 tenha sido um resultado ruim. Dá para tirar uma boa história desse resultado. Quem não tem algo bonito para contar é o Flamengo. E o Flamengo vai ter que agora sim admitir. Ou a altitude complicou, ou o time jogou mal. Antes do jogo, eles não querem falar de altitude. Vamos ver no pós-jogo. Vamos ver o que é que o Tite vai falar sobre a partida, então. Tite e Bruno Henrique em entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Nação, ficamos no empate. E agora é o seguinte, é levantar a cabeça. Não sei se foi a altitude, o que aconteceu com o Flamengo, mas o Flamengo estava irreconhecível nessa partida. Agora, temos que pensar o seguinte, vamos lá para o Campeonato Carioca, vencer essa partida novamente contra o Nova Iguaçu
e ver o que podemos fazer para melhorar para a próxima partida. Mas essa partida aí contra o Milionários, uma partida muito difícil mesmo. Nós vimos uma dificuldade dos jogadores em correr, parece que não estava correndo em campo, fora o meio de campo do Flamengo que estava muito exposto, uma falta que faz o De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Mas vamos levantar a cabeça, eu gostaria que você escrevesse nos comentários a sua análise, escreva aí embaixo, deixe a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.